Para 1h35, está comigo ao telefone, uma pessoa que eu respeito muito, dos melhores juízes que nós temos aqui no Brasil, doutor Ari Queiroz. Boa tarde, é um prazer falar com o senhor, doutor Ari. Boa tarde, André, boa tarde, telespectadores, é um prazer falar com você. Tá. Doutor Ari, há hoje a sessão do Supremo Tribunal Federal, aonde vão decidir aí o futuro daqueles réus na ação penal 470, mais conhecido como mensalão. O ministro Joaquim Barbosa, ele ameaça decretar a prisão dessas pessoas hoje. Nada melhor do que a gente ouvir um especialista na área para que a gente possa saber, entender e, principalmente, esclarecer. É possível, doutor, que hoje, nessa sessão, o presidente do Supremo Tribunal Federal, Joaquim Barbosa, ele já decrete de imediato a prisão desses que estão envolvidos na ação 470, mais conhecido como mensalão, doutor? André, possível é. Convencional não é. De acordo com a jurisprudência do próprio Supremo Tribunal Federal, sempre se entendeu, respeitando a Constituição Federal, que no campo penal, no campo criminal, enquanto couber algum recurso, isto é, enquanto não ocorrer o chamado trânsito em julgado, não há uma efetiva condenação e, portanto, antes da condenação, não cabe prisão, a não ser as modalidades de prisões provisórias, prisões cautelares, por exemplo, a preventiva, seria o caso. Não seria por condenação, né? Seria uma antecipação. Seriam outros fundamentos. Isso. Né? O réu que estiver atrapalhando as investigações criminais, estiver coagindo testemunha, por exemplo, em tese poderia ser preso preventivamente. O que não é o caso, estamos falando agora do mensalão. Isso. Estamos cogitando de uma possibilidade de prisão em razão de condenação. Mas, se o Supremo julgar hoje os embargos de declaração, terminar de julgar os embargos de declaração hoje, não significa, tecnicamente falando, que o processo termina hoje. Por quê? Porque o princípio básico é que todas as decisões são recorríveis. Certo. A cada recurso que se interpõe, uma vez julgado o recurso, claro que vai afunilando, vai ficando mais difícil cada vez mais. Mas o dia a dia forense nos mostra que não são raras, não chega a ser assim, completamente inusitada a situação de que, contra a decisão do juiz que julgou embargo de declaração, a parte interessada interponha outros embargos de declaração. Porque ela continua entendendo que a questão obscura, a omissão, a lacuna, enfim, aquela situação que justificou, em tese, os embargos anteriores, não foi sanada no julgamento desses embargos. Portanto, ela interpõe de novo. Certo. E o tribunal pode julgar. Eu conheço casos concretos, já vi casos concretos, que a mesma decisão acabou comportando 3 embargos de declaração. Então, teve embargos, embargos e embargos. Agora, doutor, a justificativa do ministro presidente do Supremo Tribunal Federal, segundo ele, já há uma condenação e essas ações protelatórias, esses embargos que estão sendo apresentados, eles estão única e exclusivamente adiando a decisão que já foi tomada. Então, ele pode entender que esses embargos protelatórios que está acontecendo, ele pode, segundo ele, ele pode entender que isso está sendo uma manobra para que aquela sentença que já foi dada, ela seja prolongada. Inclusive, até sobre essa questão do Donadon, quando deu aquela sentença, aquela problemática toda, disse que ele perde o mandato porque o cara, estando preso por um tempo maior do que o mandato dele, teoricamente, ele não teria condições de terminar o mandato dele e voltar para exercer a função, perde os direitos políticos. Esse embasamento que o Supremo Tribunal Federal está utilizando para isso é muito mais uma intimidação, uma resposta à sociedade, ou a gente pode entender que o que foi aplicado no caso do Donadon, apesar de ser diferente, mas quando se caça os direitos políticos da pessoa, ou até mesmo quando o tribunal entende que está havendo apenas uma enrolação e dificilmente vai ser revertido o quadro, pode já decretar essa prisão?
O que nós verificamos, comparando o caso do deputado Natan Donadon com o caso do Mensalão, foi uma divergência de entendimento do Supremo Tribunal Federal. Sim. Em pouco tempo. Até o caso do Mensalão no final do ano passado, até dezembro do ano passado, não se discutia, pelo menos não tinha assim essa visibilidade tão grande do que fazer quando o Supremo condenasse alguém. Não tinha a publicidade, não tinha um apelo popular como ganhou essa ação penal 470. Que a televisão, ela deu aí digamos, ela potencializou, ela deu visibilidade, né? Deu visibilidade, deu um apelo popular. Isso. Um assunto que é eminentemente técnico passou a ser discutido nos bares, nos clubes, em casa, enfim, em todo lugar. As pessoas tomaram conhecimento, termos que eram próprios de juristas passaram a ser discutidos no dia a dia das pessoas. Uhum. Evidentemente que sem o conhecimento dos juristas, mas as pessoas passaram a discutir também esses temas. Exato. E o Supremo Tribunal Federal, em dezembro do ano passado, um pouco antes do recesso, decidiu, uma sessão até um pouco polêmica, decidiu com divergência de votos, decidiu por maioria, que uma vez confirmando-se a condenação dos réus do Mensalão, eles estariam automaticamente perderiam automaticamente os seus mandatos de deputados. Exato. Os 4 que têm mandatos. Né? Essa decisão do Supremo, na época, recebeu alguma crítica de certos setores da opinião pública, de juristas, de políticos mesmo, que o Supremo estava se antecipando, porque ele estava decidindo em dezembro algo que aconteceria agora em agosto, ou setembro, ou outubro desse ano. Ou seja, tinha que esperar terminar primeiro o processo para ver se realmente as condenações estariam confirmadas e, uma vez confirmadas as condenações, decidir o que fazer com os réus. Certo. Se seria a perda do mandato seria uma consequência automática da condenação ou se caberia à Câmara dos Deputados. Mas o Supremo decidiu lá em dezembro que condenados pelo Supremo perderiam automaticamente seus mandatos. Muito bem, o calendário continuou andando, continuou rodando, veio o meio do ano, por volta de junho, transitou em julgado, terminou o processo do deputado Donadon. Isso. Né? O Supremo não admitiu os recursos deles e, não admitindo, decretou ali o Supremo, e está correto isso, o procedimento é esse que o juiz faz mesmo, o juiz não aceita o recurso, quando entender que o recurso é manifestamente protelatório, o juiz não aceita e manda que certifique, manda que a diretoria, enfim, que a sua secretaria certifique o chamado trânsito em julgado, ou seja, encerra o processo naquele instante. Certo. E se encerrou o processo naquele instante, o Supremo tinha que fazer o que fez mesmo, que é decretar a prisão imediata do deputado Donadon. Mas não decidiu. Naquele caso, o Supremo entendeu, por maioria de novo, que a perda do mandato caberia à Câmara dos Deputados, não ao Supremo. Então, houve uma mudança de entendimento em pouco mais de 6 meses, menos de 6 meses. Né? Situações semelhantes, com tratamentos diferentes. Exato. Agora, depois da repercussão negativa da absolvição do Donadon pela Câmara dos Deputados, todo o Brasil inteiro comentou a semana passada isso, o Supremo ontem, o ministro Luiz Barroso, ontem ou anteontem, concedeu uma liminar em um mandato de segurança impetrado por um partido político para suspender a sessão da Câmara. Né? Ou seja, para que ela não tenha validade. Para que ela não tenha validade. Suspendeu a sessão. E o argumento que ele utilizou é que a Câmara não tem poder para decidir se caça ou não caça o mandato. Ele, segundo o ministro Barroso, a Câmara tem o poder apenas para, aspas, emitir o ato de declaração de perda do mandato. Então, ao invés do verbo decidir, seria o verbo declarar. Né? É polêmico isso. Certamente que esse assunto não vai morrer assim tão cedo. Essa é uma decisão que tem que ser respeitada, afinal de contas é uma decisão judicial, a decisão de ministro do Supremo Tribunal Federal, mas o Supremo tem mais 10 ministros ainda, e esse assunto vai ser analisado pelo plenário do tribunal, no momento oportuno, vai se discutir se realmente o papel da Câmara é um papel quase subalterno ao do Supremo, de simplesmente se curvar, acatar a decisão do Supremo e declarar a perda do mandato, ou se ela tem poder
de decidir pela conveniência da cassação do mandato ou não tem poder para decidir. Doutor Ari, só esclarecer uma dúvida. O Supremo Tribunal, ele caça os direitos políticos da pessoa. Na verdade, não é bem cassação. É importante isso. É importante deixar bem claro. Exato. A Constituição proíbe a cassação de direitos políticos, mas permite a chamada perda ou suspensão. São duas situações distintas. Mas proíbe a cassação. Cassação seria uma pena de caráter perpétuo. Não tem. Exato. A suspensão de direitos políticos está prevista na Constituição Federal, que não tem uma relação direta com o exercício de funções públicas ou exercício de cargo público. São coisas distintas. Explica melhor para a gente, uma pessoa doutor. pode estar privada dos seus direitos políticos, por exemplo, por ter deixado de votar. O eleitor que não votou, que não regularizou a sua situação, ele está privado de direitos políticos. Certo. Nem por isso fica proibido de ocupar a função pública. Se ele é um servidor público, por exemplo, ele pode ocupar a função pública. Ele não perde o cargo público dele por não ter votado na eleição passada, ou por ter fraudado uma eleição, por exemplo. São coisas distintas. Exato. O Supremo, no caso do Presidente da República, quando o Senado Federal cassa o Presidente da República por crime de responsabilidade, por exemplo, o caso do Collor, quando caça os direitos políticos, quando caça o Presidente da República por crime de responsabilidade, ao lado dessa pena de perda do mandato, a Constituição impõe a pena de proibição de ocupar função pública, mas não impõe a pena de suspensão de direitos políticos. Certo. Então ele não pode... ele não pode votar e ser votado. Exato. Ele não pode votar, ele não pode ocupar função pública. Certo. Mas poderia votar, ele pode continuar votado, sendo votado. Né? Tanto ele pode continuar votando. Né? Tanto é que o Collor só não votou se não quis votar naqueles 8 anos que foi afastado. Exato. Mas ele não tinha a pena de suspensão de direitos políticos, ele tinha a pena de proibição de ocupar a função pública. Né? Tanto que ele se candidatou, você se recorda bem, Collor se candidatou no final do ano de 2000 a prefeito de São Paulo, com o argumento de que estava proibido de ocupar função pública, mas não proibido de exercer direitos políticos. E a Justiça Eleitoral até admitiu isso. Agora é muito complicado para o cidadão comum, né? Assim, o Supremo tem dúvidas. O senhor que é um estudioso da área, existem interpretações. Agora, assim, para o cidadão comum... O direito, André, é importante deixar claro, o direito não é uma ciência exata como a matemática, que 2 mais 2 são 4. Né? Para o direito, nós aprendemos na faculdade, procuramos ensinar os nossos alunos também, que não existe uma resposta padrão, uma resposta única, apenas uma solução para cada problema. Agora, doutor, aproveitando aqui o tempo do senhor, o programa está acabando. Ontem, a Câmara dos Deputados, dando uma resposta aí para a sociedade, ela votou sobre o fim do voto secreto. Porém, já existia no Senado Federal, quando o Demóstenes ele foi cassado, já tinha um projeto daquele lá. Só que a Câmara alterou. Então, isso vai para o Senado, depois volta para a Câmara, ou seja, então aquela ideia do cidadão que pensa que amanhã o voto secreto acabou no Brasil, não é bem assim, não, né? Não é assim. Uma emenda constitucional, e isso tem que ser emenda constitucional, a PEC, a PEC tem que ser aprovada em 2 votações na Câmara e mais 2 no Senado. E se em qualquer dessas votações houver divergência, já tranca o projeto, já para o projeto. Exato. Se for aprovado nas 2 votações na Câmara e o Senado, por exemplo, fizer alguma alteração, ele tem que voltar para a Câmara. Exato. Ou então o Senado pode até rejeitar e arquivar definitivamente. Eu, particularmente, sem querer tomar um partido, ser a favor ou contra o voto secreto, eu quero me abster um pouco desse aspecto, eu tenho muita desconfiança dessa legislação brasileira feita no calor no afogadilho. É igual o ficha suja, o ficha limpa, foi feito às pressas e depois a gente percebeu que não deu em nada, né? Exatamente. O problema é esse. Quer dizer, nós estamos discutindo esse assunto há algum tempo, a questão do voto secreto, voto aberto. Lá em 2001, quando houve a violação do painel do Senado, esse assunto esteve em ampla discussão. Exato.